esta é a história da maior dúvida sobre o nosso planeta. 252 milhões de anos, a vida na Terra esteve perigosamente perto de ser totalmente aniquilada. A ciência chama a este evento extinção do Permiano-Triássico, ou, de forma mais sombria, a Grande Extinção. Durante décadas, a história que nos contaram foi a de um desastre natural. Vulcões, aquecimento global, uma tempestade perfeita de caos geológico. Mas e se essa história for um encobrimento? E se a verdade for muito mais perturbadora? Se afirma que a extinção que matou 96% da vida não foi um acidente. É uma afirmação que roça o impossível, vamos admitir. E para desvendar este mistério, temos de ser precisos com os fatos. Esse número de 96% se refere a espécies marinhas. E as últimas estimativas mostram que isso pode chegar a impressionantes 81% a 95% e 5%. Em terra, o extermínio foi ligeiramente menor, eliminando ainda assim cerca de 70% das espécies de vertebrados. Mas, vamos ser sinceros, 96% ou 81% é um número que clama por fim. A questão é, a quantidade e a rapidez dessa mortandade são bem estranhas. E se o principal suspeito não for a fúria cega da Mãe Natureza, mas os habitantes esquecidos do nosso próprio mundo? E se a Primeira Guerra Mundial não tivesse sido travada por nós? Todo o conhecimento nasce da dúvida, então vamos questionar tudo. E para sentir o verdadeiro peso disto, temos de viajar no tempo. Muito antes da era dos dinossauros, a Terra do período Permiano era um mundo de uma vitalidade desconcertante. Os oceanos fervilhavam com uma biodiversidade incrível, recifes complexos construídos por criaturas alienígenas aos nossos olhos e uma variedade de vida marinha que faria os nossos oceanos modernos parecerem desertos. Em terra, répteis bizarros, anfíbios colossais e os nossos próprios antepassados distantes, os sinapsídeos, prosperavam em florestas que se estendiam de polo a polo. E sim, os icônicos trilobitas, sobreviventes natos que já tinham resistido a múltiplas extinções, ainda dominavam os fundos marinhos. Era um planeta estabelecido, um ecossistema afinado ao longo de milhões de anos, e então, num piscar de olhos geológico, a vida foi silenciada. O registro fóssil é um corte à direito, uma camada de rocha onde a vida é abundante, e imediatamente acima, uma camada de silêncio absoluto. O evento foi global e devastador. Nos oceanos, a cadeia alimentar se desfez. Mais de 4 em cada 5 espécies marinhas foram apagadas da existência para sempre. Em terra, a devastação foi igualmente severa. Florestas inteiras morreram, levando a uma erosão em escala planetária. A Terra transformou-se num mundo fantasma, dominado por fungos que se alimentavam da necrópole global. A recuperação foi dolorosamente lenta. Demorou talvez 10 milhões de anos para que a vida recuperasse um mero vislumbre da sua complexidade anterior. Durante décadas, os cientistas procuraram a arma do crime. A teoria principal, e a que tem mais provas, aponta para um evento vulcânico de proporções apocalípticas na Sibéria, conhecidas como as armadilhas siberianas, Siberian Traps. Não se tratou de vulcões como os conhecemos. Foram fissuras na crosta terrestre que vomitaram lava sem parar durante talvez 1 milhão de anos, cobrindo uma área maior que a Europa Ocidental com fogo líquido. O mecanismo de morte foi indireto, mas implacável. As erupções libertaram quantidades astronômicas de dióxido de carbono. O resultado, um efeito de estufa descontrolado. As temperaturas globais dispararam, os oceanos aqueceram e tornaram-se ácidos, dissolvendo as conchas e os esqueletos de inúmeras criaturas marinhas. Pior ainda, as águas quentes criaram vastas zonas mortas anóxicas que sufocaram a vida restante. É uma teoria sólida, elegante e apoiada por uma montanha de dados geoquímicos. É a explicação oficial, o veredito da ciência. Mas e se não contar a história toda? A explicação das armadilhas siberianas é poderosa, mas há aspectos da grande extinção que assombram os cientistas. Algo não bate certo. O problema não é apenas a escala da extinção, mas a sua velocidade quase deliberada. Estudos de alta precisão das camadas rochosas sugerem que o pulso principal da extinção, a fase mais mortífera, pode ter ocorrido num período incrivelmente curto de 60 mil anos. Em tempo geológico, isso é um instante. É a transição de um mundo vibrante para um cemitério global
num piscar de olhos. Poderia um desastre natural, mesmo tão gigantesco, ser tão rápido e tão completo, tão perfeitamente letal em tantos ecossistemas diferentes ao mesmo tempo? A sua eficiência é quase clínica. É aqui que temos de introduzir um conceito que vai abalar as suas percepções. A hipótese siluriana, proposta pelo astrofísico Adam Frank e pelo climatologista da NASA Gavin Schmidt. A hipótese faz uma pergunta simples, mas de consequências abissais. Se uma civilização industrial existiu milhões de anos antes de nós, como saberíamos? O nome, retirado de um episódio de Doctor Who, esconde uma questão científica séria. Pense nisto. Se a nossa civilização desaparecesse hoje, o que restaria em 250 milhões de anos? As nossas cidades seriam pó, os nossos feitos, esquecimento. Frank e Schmidt argumentam que não procuraríamos arranha-céus fossilizados. Procuraríamos a cicatriz que uma civilização industrial deixa no planeta, uma perturbação química, uma anomalia geológica, exatamente o tipo de assinatura que vemos na fronteira do Permiano-Triássico. Se este tipo de mistério que desafia o conhecimento padrão é o que procura, inscreva-se agora, porque está prestes a ter acesso a uma teoria que muda tudo. Agora, entramos no reino do proibido. E se há 252 milhões de anos a Terra não nos pertencesse? E se uma civilização tivesse surgido, uma espécie que, tal como nós, aprendeu a dominar o seu ambiente e a explorar os seus recursos para alimentar a sua ascensão? Imagine-os evoluindo de uma linhagem de répteis ou anfíbios, desenvolvendo inteligência ao longo de milhões de anos. Tal como nós, teriam descoberto a energia contida nos combustíveis fósseis. Os vastos depósitos de carvão do período carbonífero estariam ali, à sua disposição. Mas talvez, tal como nós, essa ascensão os tenha levado a um ponto de ruptura. Talvez os tenha levado à guerra. Uma guerra global, não com arcos e flechas, mas com armas de destruição maciça. Imagine o cenário. Uma troca nuclear em grande escala teria libertado fuligem suficiente para mergulhar o planeta num inverno nuclear bloqueando a luz solar. Depois, à medida que os continentes ardiam, quantidades bíblicas de CO2 teriam sido libertadas, invertendo o arrefecimento e iniciando um aquecimento global descontrolado e imparável. Uma guerra biológica poderia ter libertado agentes patogênicos que envenenaram os oceanos, tornando-os estéreis. Nesta história, as erupções das armadilhas siberianas não são a causa, são uma consequência. Poderia uma guerra tecnológica em escala planetária ter desestabilizado a crosta terrestre, fraturando-a e desencadeando as erupções como uma ferida aberta no planeta? Ou talvez as erupções tenham começado naturalmente, e uma civilização já no limite tenha sido empurrada para uma guerra desesperada por recursos cada vez mais escassos. Nesse cenário, a grande extinção não foi um acidente geológico. Neste ponto, temos de ser absolutamente claros. O que acabamos de descrever é um exercício de pensamento, baseado numa hipótese científica séria, mas ainda assim especulativo. Não temos um fóssil de uma criatura a segurar arma fumegante, mas se tal civilização existiu, que tipo de fantasmas deixou para trás na máquina geológica? Primeiro, as assinaturas químicas. O pico maciço de carbono na atmosfera do Permiano-Triássico é consistente com a queima em massa de combustíveis fósseis e biomassa numa guerra global. A ciência convencional atribui isto ao vulcanismo, e com boas razões, mas a assinatura é ambígua o suficiente para permitir outra interpretação. Depois, há anomalias mais estranhas. Já ouviu falar dos reatores nucleares naturais de Oklo, no Gabão? Há cerca de 2 bilhões de anos, depósitos de urânio nesta região atingiram criticidade e tornaram-se espontaneamente reatores de fissão nuclear. A ciência explica isto solidamente como um fenômeno natural. Raro. Não é prova de tecnologia antiga, mas mostra que a natureza consegue realizar feitos que parecem artificiais. E, claro, há os infames artefatos fora do lugar. Pregos em rochas com 400 milhões de anos, esferas metálicas trabalhadas com bilhões de anos. É preciso dizer que a esmagadora maioria, se não a totalidade, destes artefatos foram desmascarados como geologia mal interpretada ou fraudes. Mas eles ensinam-nos a importância de manter a mente aberta para a anomalia certa. A ausência de provas não é prova de ausência, especialmente quando uma escala de tempo tão vasta
apaga ativamente todas as evidências. A única prova que restaria seria uma cicatriz, uma camada fina de destruição no registro geológico. Exatamente o que encontramos na fronteira do Permiano-Triássico. Esta viagem a um passado especulativo tem implicações profundas e profundamente inquietantes para o nosso presente. A ideia de uma civilização perdida que se autodestruiu liga-se diretamente ao paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e antigo, por que é que não vemos sinais de vida inteligente em lado nenhum? Uma possível e terrível solução é a teoria do grande filtro. Esta teoria postula que existe uma barreira evolutiva ou tecnológica que impede as civilizações de se tornarem interestelares. Muitas vezes, tememos que o grande filtro esteja algures no nosso futuro, mas a hipótese siluriana oferece uma perspectiva infinitamente mais sombria. E se o grande filtro mais comum for a tendência de uma civilização para destruir a sua própria biosfera? E se isso já aconteceu aqui mesmo, no nosso planeta? Se uma civilização pode surgir, dominar um planeta e depois apagar-se da história de forma tão completa que se tornou um mero sussurro geológico. Isso serve como o mais severo dos avisos. Significa que o caminho que estamos a seguir com a nossa própria crise climática e as nossas próprias armas de destruição maciça, um caminho já trilhado. Um caminho que talvez já tenha levado ao fim do mundo uma vez. A história da grande extinção vai além de vulcões antigos. É um reflexo, torna-se uma lição sobre a fragilidade, não apenas da vida, mas da própria civilização. Se esta viagem ao passado profundo o fez questionar o nosso futuro, então ajude-nos a espalhar esta mensagem. Clique em like para que este vídeo chegue a mais mentes curiosas. Inscreva-se para não perder as nossas próximas investigações sobre os mistérios que definem a nossa existência. E queremos saber a sua opinião nos comentários. Acha que a grande extinção foi apenas um acidente natural, os ecos de uma tragédia antiga, ou algo completamente diferente? No final, a ideia de uma civilização perdida no Permiano permanece como uma especulação cativante, um e se que nos assombra. A teoria científica dominante das armadilhas siberianas continua a ser a explicação mais provável, apoiada por uma montanha de evidências. Mas a história da ciência é uma história de narrativas que são desafiadas e reescritas.